Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha aí, olha o tema de hoje. Problemas psicoespirituais. O que é isso? Eu quero primeiro me apresentar para as pessoas que não acompanham o programa sempre, que ainda não me conhecem. Eu sou o Dr. André Kepp, sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista, psicólogo, e desenvolvi uma abordagem chamada transpsicanálise. Pois é, o que será isso? Problemas psicoespirituais. Bom, vamos dizer o que é psico, né? Porque você já deve ter reparado que tem psicologia, psicanálise, psiquiatria. Vamos aproveitar até para diferenciar essas áreas, né? O que é a psiquiatria? A psiquiatria, ela vai utilizar recursos normalmente medicamentosos e outros recursos médicos, é uma formação médica. A psiquiatria vai trabalhar com casos normalmente mais graves, vai trabalhar com transtornos. E o que é a psicanálise, né? A psicanálise é o que utiliza o divã, eu sou psicanalista, por exemplo. E a psicanálise, ela vai trabalhar com as pessoas no cotidiano, para que essas pessoas tenham uma vida melhor. Seja que essas pessoas tenham problemas mais graves ou problemas do cotidiano, como todo mundo tem. Então, essa é a psicanálise. E a psicanálise foi a primeira forma de psicoterapia. Então, a primeira psicoterapia que surgiu foi a psicanálise. Só depois surgiram outras psicoterapias. A psicologia é um curso de nível superior, né? Eu também sou psicólogo, e esse curso prepara a pessoa para várias áreas para o cuidado da mente, inclusive a área psicoterapêutica. Então temos aqui uma definição, claro, que muito rápida, né, do que é psiquiatria, psicanálise e psicologia. Agora, o título de hoje, vamos entender o título de hoje, problemas, né, psicoespirituais. Primeiro eu quero comentar duas coisas, né, que foram os dois sustos que o Freud trouxe para o mundo. Como vocês sabem, o Freud foi o pai da psicanálise, ele deu dois sustos nas pessoas. Primeiro susto, aqui neste planeta Terra, não conheço o funcionamento de Vênus e nem de Marte, mas aqui nesse planeta Terra, todo mundo é problemático. Todo mundo tem, no mínimo, uma neurose, se não uma psicose e até uma psicopatia, por exemplo. Mas todo mundo tem problemas. Então, primeiro susto. Não tem gente normal? Tem, mas é o normal de normótico, é um termo muito usado nos Estados Unidos, né? É o normal neurótico, ou seja, normalidade aqui existe, mas é uma normalidade com a sua neurose. Então é aquela música do Caetano, de perto ninguém é normal. Então todos nós temos os nossos problemas. Então é um susto. E como é que o Freud descobriu isso? Porque o Freud ele trabalhava da seguinte forma. Ele era neurologista, então médico, o pressuposto é o seguinte, é o indivíduo são. E o doente, como era chamado na época, ou o paciente que está diante do médico, é o indivíduo que tem problemas. Então, o médico, o normal e saudável, né, vamos dizer assim, entre aspas, e o paciente, o neurótico, como era chamado na época. Só que daí o Freud começa a se aprofundar tanto no estudo das neuroses que ele descobre as próprias neuroses. Então chega a uma conclusão muito interessante. Não tem essa divisão entre pessoas saudáveis e pessoas doentes, ou saudáveis e pessoas patológicas ou problemáticas. Todos nós temos os nossos problemas. E isso é muito importante como primeiro susto. Eu vou dar duas dicas para você e na sequência nós voltamos com o nosso tema, problemas psicoespirituais. A primeira dica é a seguinte: você que quer fazer uma psicoterapia e de linha psicanalítica, de outras linhas psicológicas, mas basicamente de linha psicanalítica, você pode buscar esse tratamento
E desde problemas mais graves, como transtornos, então transtorno do pânico, depressões patológicas, então depressão maior, por exemplo, transtornos de ansiedade e todos esses transtornos, TOC, TAG, que você já ouviu falar, então você pode fazer também uma psicoterapia. Então você diz assim, não, eu estou fazendo tratamento medicamentoso. Ótimo, é muito bom, sim, e está usando a medicação correta, muito bom. Mas você está fazendo tratamento químico. E você pode fazer o tratamento mental, que é o tratamento via psicoterapia. Então, você pode até consorciar os dois tratamentos e fazer a sua psicoterapia também. E a psicoterapia, ela é muito eficaz. Tem pesquisas nos Estados Unidos que demonstram que, por exemplo, para depressão, a psicoterapia é tão eficaz quanto a medicação. E pesquisas científicas muito sérias revelando isso para toda a população. Bom, e o que eu diria para você? Bom, chegou o momento, você quer fazer uma psicoterapia, trabalhar com a sua depressão, com a sua ansiedade, com seus problemas do dia a dia, quer desabafar um pouco, quer falar dos seus problemas? Olha, você pode fazer psicoterapia com a minha esposa, a doutora Rosana Kepp, e aí eu vou te dizer o telefone pausadamente, 97191-7232, 97191-7232. E outra dica importante é o curso que nós vamos ter na consciência cósmica, que justamente nós vamos trabalhar com as dimensões do corpo, da mente e do espírito. Então, próxima quinta-feira, na consciência cósmica, o telefone é o 3287-7022 na consciência cósmica para reservar o seu lugar numa apresentação que vai ser Alquimia do Corpo, da Mente e do Espírito. Então é 3287-7022. E agora uma oportunidade muito interessante, e é uma oportunidade inclusive profissional. Pela Faculdade Trilógica, eu estou fazendo um curso de formação de terapeutas para dependentes químicos. É um curso muito interessante, no qual você depois vai ter o seu registro profissional. Então, é formação de terapeutas para dependentes químicos. E o telefone é o 3032 4105. 3032 4105. Bom, voltamos ao nosso tema. Hoje nós estamos falando de problemas psicoespirituais. Então eu estava falando dos dois sustos que o Freud deu nas pessoas, trouxe para as pessoas com as descobertas dele. Então, primeiro, que estamos num planeta que todo mundo tem o seu problema. Então, tecnicamente, é no mínimo uma neurose, se não uma psicose, que é mais grave, ou uma psicopatia, que é mais grave também. Então, nesse contexto, o primeiro susto é esse. Então não tem gente que é totalmente saudável? Não, nesse planeta não. Ah, mas eu conheço uma pessoa que se diz tão saudável. Então, infelizmente, essa pessoa muitas vezes não conhece a sua própria problemática. Ela não conhece, mas os amigos eu tenho certeza que conhece. E a esposa ou o marido eu tenho certeza que conhece. Então a pessoa diz assim, eu sou ótimo, não tenho problema nenhum. Pergunta para o marido. Pergunta para a esposa. Pergunta para os amigos. Aí eles vão dizer, não, essa pessoa tem os seus problemas, sim. Tá? Então é a própria pessoa que não se dá conta disso. Então aí o segundo susto que o Freud deu para toda a humanidade. Se eu estou nesse planeta e todos aqui são neuróticos, então eu sou neurótico. Eu tenho a minha neurose, eu tenho meus problemas. Se eu vejo ou não, é outra história. Ah, eu não vejo problema nenhum em mim. Tem pessoas que dizem assim, ah, André, eu só tenho amor no coração. Ih, não percebe a sua raiva? Não percebe outras emoções que tem no dia a dia? Não, eu só tenho amor no coração. Eu nunca tive inveja. Então, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não é que nunca teve inveja, nunca percebeu. Então, tem algumas pessoas
que se identificam com a própria máscara. Faz uma máscara de bonzinho para todo mundo e acha que é isso mesmo. E não tem contato com seus problemas, inclusive mais profundos. Por isso que surgiu a psicanálise, para vermos esses problemas mais profundos. E aí? E aí que nós vamos então falar dos problemas psicoespirituais. Eu falei dos problemas psíquicos, todos nós temos. Agora, problemas espirituais, eu vou colocar da seguinte forma. Então, psíquicos são problemas da mente, segundo a ciência, né? Inclusive neurociências, e da existência, segundo a filosofia. Os problemas espirituais são problemas do self, segundo a ciência, especialmente o Jung, ou da essência, segundo a filosofia. Vamos explicar isso melhor. A mente está muito ligada com o nosso espírito. O que é o nosso espírito? É a parte mais expandida do nosso ser. É a parte mais avançada do nosso ser. Então, a psicologia transpessoal nos Estados Unidos trabalhou muito com isso e definiu o espírito como essa parte maior do nosso ser. Só que tem uma interação muito grande entre mente e espírito, de tal forma que os nossos problemas espirituais estão ligados à nossa mente. Então é claro que se eu tenho os meus problemas mentais, tenho as minhas ansiedades, eu vou ficar de um jeito, vou ficar tenso de um jeito, por exemplo, que eu também vou ter problemas espirituais. Porque quando a gente fala em espírito, nós não estamos falando apenas do espírito que está fora da gente. Nós estamos falando também do espírito que está dentro da gente, do espírito que nós somos. Porque nós somos corpo, mente e espírito. E isso é uma declaração muito importante da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde já deu essa seguinte definição internacional. Saúde é saúde do corpo, da mente e do espírito. Então isso já entrou na área de saúde e nós precisamos prestar muita atenção nisso. Agora, qual espírito? O meu espírito. Então, por exemplo, angústia normalmente é um problema espiritual, é muito mais profundo. Vazio existencial é um problema espiritual. Eu não vejo sentido na minha existência. Então hoje se fala muito da onda de depressão que está acontecendo no mundo inteiro, infelizmente com muitos jovens. O que está acontecendo com eles? Eles não veem mais sentido na vida. Isso é um problema espiritual, é o vazio existencial. A pessoa sente que não tem sentido na vida, a vida é vazia, etc. Agora, o que eu daria como resposta? É vazia enquanto você não desenvolve a sua espiritualidade. O que é espiritualidade? É esse desenvolvimento interior do seu espírito. Porque tem o espírito humano e tem o espírito divino, acho que você sabe disso. Então, você precisa desenvolver seu espírito para encontrar um sentido mais profundo na vida. Porque realmente você não está aqui para comer, transar, dormir e morrer. Não está aqui para isso. Ou só para isso. A vida tem um significado muito maior. E é o espírito que vai descobrir esse significado maior. Então, problemas psicoespirituais são os problemas da mente associados aos problemas do espírito. E na sequência eu vou mostrar muitas correlações que são muito importantes, né? Primeiro eu vou dar uma dica para você. Então chegou um momento da sua vida que você não vê mais sentido na vida, por exemplo, sente aquele vazio existencial, acha que nada faz sentido, já não aguenta mais o seu processo existencial, não aguenta mais os problemas do dia a dia. Então você está vendo uma série de problemas na sua existência que é muito bom que veja, para que você busque as soluções. E você vai encontrar essas soluções numa psicoterapia. Então, eu vou dar aqui a dica. Entre em contato com a doutora Rosana Kepp no 97191-7232. Vou repetir mais lentamente. 97191-7232. Aí você marca as suas sessões de psicanálise, de psicoterapia, para trabalhar com seus problemas, inclusive os problemas mais profundos. E outras dicas são as seguintes, né?
Então nós teremos uma apresentação na Consciência Cósmica, na próxima quinta-feira, que é Alquimia do Corpo, da Mente e do Espírito. Então vamos trabalhar com esses níveis, corpo, mente e espírito. E aí, para você entrar em contato com a Consciência Cósmica, reservar o seu lugar, né, nessa apresentação, é o 3287-7022. 3287-7022. E uma dica maravilhosa. Eu estou fazendo na Faculdade Trilógica um curso de formação de terapeutas para dependentes químicos. Nós vamos começar em março do ano que vem. Dá para você pensar, planejar e fazer sua inscrição desde já. Entre em contato com a Faculdade Trilógica no 3032 4105. É um curso, inclusive profissionalizante. É um curso de nível superior, de pós-graduação, e é um curso profissionalizante também. 3032 4105. Vamos concluir o nosso tema. Problemas psicoespirituais. Então, eu descrevi o que é o psiquismo, a mente, e o que é o nosso espírito, ou o self, na linguagem do Jung. Mas como é que se correlacionam? Porque tem muitas pessoas que pensam assim: eu estou andando na rua, lindo, leve e solto, só com amor no coração, e de repente vem um tranca-rua, toma conta do meu ser, e eu começo a estrebuchar. Não é bem assim. Você não está só com amor no coração. Você está com uma série de problemas psicológicos que você não vê. E aí você começa a ter problemas neste nível espiritual. Tanto espírito, quando a gente fala em espírito, é tanto a questão de espíritos fora da gente, mas é principalmente a questão do espírito que está dentro de você. E esse espírito começa a se desestabilizar com seus problemas mentais. Então, muitas vezes, não adianta você simplesmente mandar tudo que é ruim embora. Por quê? Porque você não está trabalhando com os seus problemas. Então, tudo que é ruim volta. Por quê? Porque você, por uma frequência muito ruim, acaba atraindo tudo de volta. Então, fica, de repente, muito tempo no ódio. Só vai atrair coisa ruim. Vamos chamar de energia, só vai atrair energia ruim, por exemplo, né? Um termo que se popularizou, né? Então, só vai atrair energia ruim. Então, você precisa fazer um trabalho, né, nestes níveis. E olha, isso já está na ciência, já que a Organização Mundial da Saúde disse: saúde é saúde do corpo, da mente e do espírito. Então, não estou falando de um assunto que é desconhecido da ciência ou não esteja na ciência. Já está na ciência. Espiritualidade é estudado pela ciência. Então, você agora precisa trabalhar com a sua questão mental. Porque senão você... Eu vou brincar aqui. Você manda o tranca-rua embora, mas ele vai voltar porque você está cheio de ódio que você mesmo não percebe. Cheio de inveja que você mesmo não percebe. Né? Cheio de mágoas, ressentimentos, medos que você não percebe. Está tudo muito no seu inconsciente. Aí o que acontece? Aí o tranca-rua volta. Aí volta o coisa ruim. O coisa ruim está sempre perto de você, te azucrinando. Então eu diria para você assim, usando termos bem populares, então eu diria para você o seguinte: a questão espiritual não é uma questão separada da questão mental. Você atrai espiritualmente para você, seja que você tenha linguagem de demônio, seja que você tenha linguagem de espírito, todas as linguagens religiosas são válidas, né? Elas apenas utilizam termos diferentes, né? Então, Allan Kardec, por exemplo, num livro chamado O Céu e o Inferno, ele faz um paralelo entre a linguagem cristã e a linguagem espírita. E ele descreve os mesmos seres com outros termos. E aí, numa igreja cristã, seja protestante, evangélica, numa igreja católica, você vai usar mais o termo demônio, né? São demônios assediando a pessoa, etc. Então, de qualquer forma, é alguma coisa ruim que começa a te atacar, mas não te ataca gratuitamente.
te ataca porque você não está trabalhando com um nível mais profundo do seu ser. E não está equilibrando, por exemplo, suas emoções. Então, o medo está muito forte, a raiva está muito forte, ressentimento forte, mágoa forte, inveja, uma série de problemas que não estão sendo trabalhados. E aí o que acontece? Aí você começa a ter problemas relativos ao espírito. Aí manda o espírito embora, mas ele vai voltar se não trabalhar a questão mental. Então, precisa trabalhar a questão mental. Por isso que os nossos problemas são psicoespirituais e não apenas psíquicos e não apenas espirituais. Bom, espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.